Dissolução de partículas. Soluções líquidas que contêm solutos sólidos são denominadas de dissolução. Essas soluções são muito comuns em nosso dia a dia. Podemos encontrar no nosso café da manhã. Por exemplo, quando misturamos o achocolatado, que é sólido, ao leite, que é solução líquida, a dissolução ocorre porque as moléculas do solvente envolvem as partículas de sólido do soluto, dissolvendo-os alguns fatores que influem no processo de dissolução. Quanto mais elevada estiver a temperatura de um líquido maior, será a dissolução. Concentração. A quantidade de soluto influi, uma vez que uma solução mais diluída terá uma dissolução maior. Por exemplo, a água pura dissolve melhor um solvente do que a água que já contém solutos. Para dissolução: açúcar cristal, açúcar refinado, água e 2 copos de vidro transparente. Experimento: coloque água nos 2 copos e adicione 2 colheres de açúcar cristal em um dos copos. E 2 colheres de açúcar refinado em outro copo. Agite as misturas e observe em qual a dissolução acontece mais rapidamente. Como já foi dito, a dissolução ocorre porque as moléculas do solvente envolvem as partículas de sólidos do soluto, dissolvendo-os. Quanto maior for a superfície de contato deste sólido, mais rápida será a dissolução. No soluto açúcar refinado, os grãos de sacarose são mais finos, expondo uma maior superfície de contato. De misturas significa isolar um ou mais componentes que formam a mistura, seja ela homogênea, que apresenta apenas um aspecto visual, fase, ou heterogênea, que apresenta pelo menos 2 aspectos visuais. Para realizar a separação dos componentes de uma mistura, é necessária a utilização de um ou mais métodos. Abaixo temos uma relação de diversos métodos de separação de misturas, porém alguns mais utilizados em misturas homogêneas, já outros em misturas heterogêneas. No processo de separação de misturas, temos a decatação, sedimentação, sifonação e centrifugação. Esses processos baseiam-se em um princípio, a diferença de densidade entre os componentes da mistura. Eles costumam ser usados em conjunto para separar misturas heterogêneas, de 2 tipos, líquido, sólido e líquidos immiscíveis. Catação: método de separação utilizado para separar os componentes de uma mistura formada por sólidos de tamanho diferentes ou de um sólido não dissolvido no líquido, utilizando recursos como as mãos, uma pinça, um pegador, etc. Para fazer a retirada de um sólido, exemplo, separar pedras dos órgãos de feijão. Levigação: método que utiliza a força da água para arrastar o componente menos denso de uma mistura formada por sólidos diferentes densidades. Exemplo, separar o cascalho do ouro. Vou falar sobre ventilação e flotação. Ventilação: método que utiliza a força do vento para arrastar um componente menos denso de uma mistura formada por sólidos de diferentes densidades. Flotação: método no qual um líquido é adicionado a uma mistura formada por 2 sólidos, os quais não se dissolvem e um deles é mais denso, enquanto o outro é mais que o líquido. Filtração: a filtração é a separação entre substâncias sólidas e insolúveis em uma fase líquida ou gasosa ao fazer a mistura passar por um filtro. Por exemplo, ao fazer um café, utilizamos o coador para obter a bebida e ela coada separando o pó do líquido. Vaporização: a vaporização, cujo tipo mais conhecido é a evaporação,
consiste em aquecer a mistura sólido-líquido até o líquido passar para o estado gasoso, separando-se do soluto na forma sólida. Nesse caso, o componente líquido é separado lentamente. Filtração, método no qual um filtro de papel retém o componente sólido de uma mistura formada por um sólido e um gás, ou um sólido não desenvolvido em um líquido. Exemplo, separaria da água. Filtração a vácuo. É um método que acelera a velocidade de realização de uma filtração. Isso ocorre quando o líquido filtrado não apresenta a resistência do ar ao cair dentro do recipiente. Exemplo, separaria da água ou mistura pastosa. Decantação. Método no qual o componente menos denso da mistura, formado por um sólido não desenvolvido em um líquido, ou entre dois líquidos que não se desenvolvem, o posicionado em cima do componente mais denso devido à ação da gravidade. Exemplo, separar barro da água.